Olá, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo como meio que uma prévia, porque esse vídeo ele vai ser muito complicado de ser feito. Talvez vocês vejam pela duração. É, esse é o vídeo mais importante de matemática, fora o 3, o mini dicionário coletivo. É, o que mais é importante na matemática vai cair nesses dois vídeos. Deixa eu conferir se está gravando. Tá gravando? Ok. Vou esperar a compreensão de vocês se eu, digamos assim, se eu errar, mas se eu errar, eu vou me corrigir, porque esse vídeo ele é realmente complicado. Tá procurando alguém para fazer comigo, mas não consegui achar, então vou fazer. Vamos lá. Sim, esse slide é uma apresentação, você não precisa ter medo se você não entende alguma coisa. Você pode se aprofundar depois procurando outros vídeos. Sim, esse slide é um complemento do terceiro, que é o mini dicionário coletivo. E aqui que a matemática é mais pesada. Depois, só vai... os vídeos da playlist vai ser bem mais fácil. Propriedade distributiva, também chamado de chuveirinho. O chuveirinho vai dizer que a gente vai ter que multiplicar o número que está fora por todos que está dentro. A gente faz chuveirinho aqui, que é esse A menos A vezes A é menos A ao quadrado. Aí, menos A vezes menos vezes menos é mais. Então, é mais A ao quadrado. Temos um segundo caso, que é esse daqui. Como eu disse, vai multiplicar todos por todos. É bom você fazer em sequência. Assim. A vezes A vezes menos B, que é A quadrado menos B vezes A e B vezes menos B. Esses dois, AB e BA, menos AB e menos BA, são iguais. Só altera a ordem. Então, o resultado disso aqui é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. E nesse terceiro caso, é em 3 fatores. Que é A mais B, A mais B, A mais B. Nesse caso, a gente vai multiplicar 2 por 2. Só baixar um pouquinho a música, que eu acho que está muito alto. Anda aqui embaixo. Deixa eu ver, comparar. Tá, pode ter stop. Okay. Vamos só. Você vai fazer 2 em 2, pegar o resultado e multiplicar para o terceiro. No caso, esse pequenininho aqui. Vou mostrar por essa imagem pequena. Aqui, ó. Aqui em rosa, o resultado deu esse daqui. Aí, esse daqui, a gente vai multiplicar por esse daqui, vai dar esse resultado. Fazendo aquele esqueminha de flappers, que é chamado de chuveirinho. É isso, pessoal. Vamos lá. Operações com números decimais. Sim, acabei não explicando. Métodos. Métodos é tudo que a gente vai fazer na matemática. Por exemplo, isso aqui é um método. Multiplicação é um método. Adição é um método. Entendeu? E muitas outras coisas que a gente vai ver agora. Adição com números decimais.
A gente alinha pela vírgula e soma. Se não tiver nada, não tem problema. Vamos lá. É 6,7. Aqui, ó. 8. 2 mais 2 é 4. 3 mais 4 é 7. 7 mais 7 é 14. Vai 1. Aí aqui fica 7. 7 mais 4 é 11. Aqui vai 1. 4. 41. Aqui alinhado pela vírgula. Deixa a vírgula. Em multiplicação, a gente vai multiplicar esquecendo a vírgula. A gente coloca o maior em cima. A gente esquece. Como se não existisse essas vírgulas. Aí faz aqui, ó. 28, 74, 28, 74, 43. 43. A gente coloca o maior em cima, o menor embaixo, que é para ficar mais fácil. E vamos lá. E faz a multiplicação. Eu não vou explicar aqui como multiplicar, porque eu acho que a maioria já sabe. Certo. E a questão da vírgula. A vírgula, a gente tem que contar as casas decimais. Aqui tem uma casa decimais. Uma casa após a vírgula. E aqui tem duas casas após a vírgula. A gente vai somar esse 1 com esse 2. Dá 3 casas decimais. Então a gente vai contar daqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A vírgula ela vai ficar aqui, ó. Divisão com números decimais. Sim, eu deveria ter dado um zoom. Teria ficado melhor. Acho aqui. Divisões com números decimais. Primeiro, tá aqui. A gente primeiro tem que igualar as casas decimais. No caso, aqui é 25,46 dividido por 6,70. 7. Esse zero a gente colocou para igualar as casas decimais. Agora que a gente igualou, a gente pode tirar a vírgula. A gente tira a vírgula dos dois. Fica 2, 5, 4, 6, 670. A gente faz a divisão. No caso, primeiro a gente coloca um 3. 3 vezes 670 é 2.100. Menos 2.500 dá 536. Aqui não vai dar o número exato, então a gente vai 536 é menor que 670, então a gente vai colocar um zero aqui, uma vírgula aqui, então a gente vai adicionar uma vírgula, vamos lá, vírgula, e o zero aqui, agora ficou 5.360, dividido por 670, isso aqui dá 8. E dá exatamente 5.360. 8 vezes 670 é 5.360. Aí, não restou nada. Tá. A forma B. A gente pode transformar numa fração. Toda divisão, ela é uma fração. Isso é muito importante. E você saber. Tá. 9 dividido por 4,5. Uma fração, ela é isso aqui. Tem uma parte de cima e tem uma parte embaixo. E na fração tem uma propriedade que a gente pode dividir ou multiplicar os números. A gente pode dividir ou multiplicar o número de cima e o de baixo por algum número. Aqui, no caso, a gente multiplicou por 2. Aqui deu 18 e aqui deu 9. 18 dividido por 9. 9 vezes 2 é 18. Então, o resultado aqui é 2. Certo que daria para fazer isso de cabeça, mas quando são as contas mais complicadas, você pode usar dessa forma assim, porque eu acho até muito mais fácil transformar numa fração do que fazer uma divisão assim,
que é bem mais demorado. E vamos lá para uma forma C. 933. Aqui a gente vai usar meio que um chuveirinho, mais ou menos. Mas assim, a gente só pode usar para fazer divisões. A gente não pode usar, por exemplo, isso aqui não é equação, entendeu? A gente pode usar mais para fazer uma divisão. Aqui, 933. A gente vai transformar esse 933 em 900 mais 33. E esse 3 vai dividir os dois. No caso, 900 dividido por 3 é 300. E 33 dividido por 3, deixa eu ver, é 11. Então, 300 mais 11 é 311. Vamos para o próximo. Potenciação. Infelizmente, tipo assim, não tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Até tem uma maneira mais complicada, que é o trinômio de Pascal ou binômio de Newton. Que é bem interessante, mas bem mais difícil. Basicamente, o que eu estou falando aqui, que potenciação, você tem que multiplicar o número de vezes. No caso, 2 vezes 6. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 8 é 32. No máximo, viu? 32 vezes 2 é 64. Aqui a gente vai aprender uma coisa que é transformação e fatoração. A gente podemos transformar um número numa multiplicação, numa fração, que é uma divisão, ou numa potenciação. Por exemplo, 50 a gente pode transformar em 25 vezes 2. Esse sinal aqui, se você perdeu a aula 3, é semelhante. Semelhante quer dizer a mesma coisa. Então, isso é a mesma coisa que isso. Certo que também a gente pode fazer outra multiplicação para chegar em 50. Mas eu estou falando que isso e isso são semelhantes, são coisas iguais. Ou posso usar o 50 dessa forma, ou posso usar dessa forma. Eu uso muito esse sinal aqui nesse slide, e a gente vai ver também outros, porque é para te dar a ideia que você pode ou usar assim ou usar assim. Eu não estou falando 50 específico, você pode colocar 100, por exemplo. 100 é 50 vezes 2. Entendeu? Você pode fazer com outros números. E, por exemplo, transformando uma fração. 5 é semelhante a 10 dividido por 2. Como você... Aqui até prova que tipo, frações são divisões. Porque 10 é dividido por 2. E é quanto? É 5. 5 é semelhante a 10 dividido por 2. E potenciação. 128 é semelhante a 2 ao expoente 7. Deixa eu dar um pequeno spoiler aqui, mas tudo bem. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. 32 vezes 2 é 64. Aqui não tem, mas aqui a gente foi 6 vezes. E a sétima seria 64 vezes 2, que é 128. Sim, produtos notáveis. Como eu te falei, aqui é uma semelhança. Isso quer dizer, se aparecer assim, o resultado, a gente pode escrever tanto dessa maneira quanto dessa maneira. E algumas simplificações que vão aparecendo, a gente, sim, notável vem da palavra que, tipo, decorável. São coisas que você tem, infelizmente, que decorar esses negócios aqui, esses resultados.
porque eles são importantes. Por isso que se chama produto notável. Vamos lá. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a mais B ao quadrado menos 2AB. Tem uns outros também. E sim, como é uma coisa para você decorar, eu não vou explicar aqui, é bom que você anota, para não custar muito tempo do vídeo, mas produtos notáveis, eu acho que esses daqui são os mais importantes. Se você pesquisar, vai achar tabela com vários, não precisa de tanto, mas acho que até aqui tá bom. Vamos lá. Fatoração. A gente vai explicar de duas maneiras. Vamos dar duas definições para a fatoração. Fatorar é escrever o número através de uma multiplicação. Isso é uma definição simples. E fatorar é decompor um número, decompor. Decompor a gente vai ver no próximo quadro. O número em fatores primos. Isto é, escrever o número através da multiplicação de números primos. Sim, no próximo quadro eu vou explicar essa segunda definição. Não vai importar para a gente essa segunda definição agora. O que vai importar para a gente é essa primeira definição. Fatorar é escrever um número através de uma multiplicação, que é a mesma coisa que uma transformação. Por exemplo, eu coloquei isso aqui. Não deu tempo de colocar todos os casos. Como eu falei, eu estou fazendo meio que improviso. Não deu tempo de colocar todos os casos, mas eu quis colocar pelo menos os principais. Vamos lá. Fatorações de expressões algébricas. Sim, tem videoaulas no YouTube sobre isso aqui. Eu acho muito importante você ver. Mas primeiro é o fator comum. A gente vê aqui que o A, eu até deixei em rosa para ficar mais fácil de entender, que o A está multiplicando C e o A está multiplicando no D. Isso é semelhante a A multiplicar o C, entre parênteses, porque faz o chuveirinho, pá, fica A, C. E faz o chuveirinho, fica A, D. A gente volta lá naquele caso do travou que não apareceu. Do chuveiro. Do chuveirinho. E multiplicação, aqui no segundo caso, a gente vai pegar o x com menor expoente. No caso, tem x aqui, tem x aqui. O x com menor expoente é o x a primeira. Mesmo que não tenha aqui 1, ele está a primeira. Vamos lá. O x que multiplica 2x, que vai dar 2x ao quadrado, que é x vezes x. E aqui o 3y ele não tem x, então vai ser, ele vai para cá. 3x menos 3xy. É a mesma coisa do chuveirinho, pá, multiplica, multiplica. Aqui ele está mais com menos é menos. Isso é o fator comum. Por agrupamento. Temos AC mais BC mais AD mais BD. No caso aqui a gente tem dois casos. Vou só explicar esse segundo aqui. Esse aqui eu não... acho melhor não explicar. Vamos lá. O C, ele vai para cá. Aí AC. Multiplica o primeiro. Multiplica o segundo. BC. Se lembre do negócio, não importa a ordem. Nesses casos. Como eu já tinha falado. Aqui nos produtos notáveis, não importa a ordem que você... lá no chuveirinho, aliás. D vezes B. E acho que aqui seria D vezes A. Desculpa, eu acho que eu notei errado.
fiz essa imagem especificamente eu fiz hoje nas corridas. Sim, ó, tem um Instagram, se chama Física Patocho. Não, Patocho Física. Se você colocar Patocho, você vai achar. P-A-T-O-X-O. Patocho. Vamos lá. Fatoração é decomposição. Como a gente tinha falado, fatoração a gente expressa um número através de uma multiplicação. E como eu mostrei aqui nesse caso, o 128 é 2 vezes 7. A gente teria como... Eu não falei como eu descobri isso. Agora eu vou falar um método para descobrir isso. E também esse método é válido para muitas outras coisas importantes. Vamos lá. A gente decompõe pelos números primos. Aqui está mais visível. Vou por aqui. Que é o 2, 3, 5, 7, 11, 13. Os números primos é uma quantidade de números infinita, basicamente. Números primos é que eles só são divisíveis para dar um resto inteiro. Tem que ser inteiro, entendeu? E eles só são divisíveis por ele ou por 1. Só que 1, digamos assim, não vale. Vamos lá. A gente vai dividir um número até restar 1. Então, vamos lá. 320 dividido por 2 é 160. Por 2 é 80. Por 2 é 40. Por 2... Apertando ele, vai. Vamos saber. Tá. Por 2. Por 2 é 40. Por 2 é 20. Por 2 é 10. Por 2 é 5. E outro número primo que a gente tem é o 5. Então, 5 aqui, 1. Deu 1. Aqui, a gente pode contar quantos 2 a gente tem. No caso, a gente tem 2 à sexta. Naquele caso, do 128, a gente tem 2 à sétima, que a gente tem 7, 2. E sim, todos esses números aqui, eles vão se multiplicar, como está aqui embaixo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui eu coloquei, já facilitando o caso, eu coloquei aqui, ó, o resultado disso aqui é 64, que é 2 vezes 2 é 4. Eu não vou repetir, porque eu acho que eu já falei. Enfim, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Enfim, o resultado é 64. 64 vezes 5, só tem um 5, é 320. Então, a gente representou o 320 como sendo a multiplicação de 64 vezes 5, ou 2 ao expoente 6 vezes 5. Geralmente a gente vai usar mais esses casos assim. Quantidade de divisores de um número. Infelizmente eu não coloquei quais são os divisores. Eu deveria ter posto. Tá aqui. Aqui, quais são os divisores do mesmo número, então tudo bem. Okay. Vamos lá, quantidade de divisores de um número. A gente tem 36. A gente vai fazer aquele mesmo processo. 36 dividido por 2. Dividido por 2. Agora a gente vai dividir 9. 9 a gente não pode dividir por 2 e dar inteiro. Inteiro. Por exemplo, a gente poderia dividir por 4,5, mas não daria inteiro, em vírgula, entendeu? Então, a gente divide por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3. 1. A gente vai somar 1 aos 6 points. No caso aqui, a gente tem 2 sobre 2. Deixa eu dar um. A gente tem 2 duas vezes, 2 ao quadrado. E a gente tem 3 duas vezes, 3 ao quadrado. E a gente vai somar 1 aos expoentes. No caso é 2 mais 1 e 2 mais 1. E no caso, a gente vai descobrir a quantidade de divisores que o número tem multiplicando os expoentes, que a gente soma 1.
No caso, que é 3 vezes 3. 2 mais 1, 2 mais 1. 3 vezes 3, que é 9 divisores. Sim. Aqui é para a gente descobrir quais são os divisores de um número. Aqui é aquele mesmo caso, só que a gente vai fazer um quadrado maior. Talvez você não precise fazer esse quadrado. É só uma questão de estilo. Vamos lá. Começamos com 1, a gente vai começar multiplicando um número que está embaixo dele, que é 1 vezes 2, é 2. Certo? Aí, sequencialmente, a gente vai começar a segunda etapa agora, que essa segunda etapa a gente vai multiplicar o resultado que aparecer por todos os outros números, exceto o que já apareceram. Se já apareceu esse resultado, a gente ignora. Para a gente descobrir quais são os divisores de um número, no caso do 36. Então, vamos lá. Sim, claro que 36 pode ser dividido por 1. Então, por isso que aparece aqui 1. Vamos lá. Então, 1 vezes 2 é 2. Então, a gente pega esse 2 aqui e vai multiplicar por 1. Já tem o 2 aqui. Multiplica pelo 2. Não tem, que é 2 vezes 2 é 4. Então, 2 vezes 2 é 4. Aí a gente volta para cá. Aí vamos multiplicar por todos os anteriores para ver se a gente acha algum número. Eu não vou acabar repetindo alguns, mas como eu já falei, resultado repetido a gente não repete. 2 vezes 2 dividido por 1 é 2. Assim, a gente multiplicar. 2 multiplicado por 1 é 2. 2 multiplicado por 2 é 2. Eita, é 4, que já apareceu. E 2 multiplicado 2 por 4 é 8. Peraí. 2 vezes 2. 4. 2 vezes 2. Ah, tá. Porque esse vai multiplicar esses dois. Aliás, eles vão multiplicar esse. Esse vai multiplicar esses dois. E esse daqui vai multiplicar esses 3. Desculpa, eu ter colocado uma seta aqui. Não sei se deu para... Qualquer coisa vocês pesquisam quais são os divisores de um... vocês vão dar uma olhadinha bem legal. Se minha expressão não tá muito boa. Eu deveria aparecer um 8 aqui, não acho. Mas vamos lá. A gente pode até conferir que aqui diz que tem 9 números. Então aqui tem que ter 9 números. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exato. Vamos lá. 3 vezes 1, que é 3. 3 vezes 2, que é 6. 3 vezes 3, vezes 4, que é 12. 3 vezes 1 já apareceu. Vezes 2 já apareceu. Já apareceu, tipo... multiplicando por aqui. 2. Já apareceu 6 aqui, então não vou repetir. Aqui, vezes 2 também já apareceu, que é o 12. Já apareceu, não vou repetir. Então, vamos lá. 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes 6, que é 18. E 3 vezes 12, que é 36. Aqui, a gente conseguiu descobrir quais são os divisores de um número. Sim. E tem um processo que a gente vai fazer, que chama a fatoração simultânea ou decomposição simultânea, que realmente vai parecer muito. Isso aqui você tem que ter de cor e salteado. É o mesmo processo que a gente viu,
Só que com isso aqui a gente vai poder descobrir duas coisas. O mínimo múltiplo comum entre dois números. O que significa isso? O menor número que divide dois números ao mesmo tempo. E o máximo divisor comum. O maior número que divide os dois números ao mesmo tempo. O processo é o mesmo. A gente vai dividir. Quando a gente pode... aqui, tipo, a gente pode colocar tipo, uma exceção. O 2 ele não divide o 25. Então a gente vai só dividindo aqui até aparecer até ele chegar no final e a gente vai pro outro, entendeu? Então vamos lá. Você vai entender quando eu for fazendo. Vou colocar o 2. Aqui dá 400 dividido por 2 é 200. Deixa eu tomar um pouquinho de café. Eu fiz um copão de café para não ficar engasgado. 320 dividido por 2 é 160. Dividido por 2 é 100. 80. Aqui tá no 2, né? Agora tá aqui. 50, 40, 25, 20. 25 ele não pode ser dividido por 2 e dar inteiro. Então, a gente vai dividir só esse daqui. Vamos continuar nesse daqui, esse primeiro. Depois a gente termina com esse aqui. Então, vamos lá. Então, no caso aqui, deu 20, 2, 10. E aqui deu 5. A gente sabe que 5 é um número primo. Então, vamos lá. 5, ele é divisível por 25? Se der 5 vezes 5, é 25. Sim, a importância de você saber a tabuada é grande. Olha a primeira aula, eu falo a terceira aula, no caso, que é mini dicionário coletear, que tem o esquema da tabuada mais fácil. Saber a tabuada é bem importante nesse caso aqui. Vamos lá. 5 vezes 5 é 25. Então, no caso, 5 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Aqui ainda sobrou um 5. Então, colocamos um 5. 1, 1. Aí a gente vai descobrir as duas coisas que eu falei. O mínimo múltiplo comum entre dois números e o maior divisor comum entre dois números. Sim. O MMC a gente faz multiplicando todos esses números que apareceu aqui. Obviamente, eu não vou multiplicar tudo isso. Eu já deixei aqui o resultado, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Enfim, vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso. O resultado aqui é 1.600. O mínimo múltiplo comum entre 400 e 320 é 1.600. O maior divisor comum, a gente vai pegar só os que dividiram os dois ao mesmo tempo. No caso, eu usei esse símbolo aqui. Você pode colocar um pontinho, qualquer coisa, não importa o que você colocar. É só uma marcação. Aqui, dividir os dois, dividir os dois, dividir os dois, dividir os dois. Não dividir os dois, não dividir os dois, dividir os dois, não dividir os dois. Então vai ser a multiplicação desses números aqui, que vai ser 1, 2, 3, 4 vezes 2 e 1, 5. Não é 4 vezes 2, é 4, 2 ao expoente 4. Enfim, 2 vezes 2 é 4. 4, eu já estou ficando bugado. Você vê como essa aula é complicada. E vai piorar muito. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 5 é 80. Raiz.
a gente pode usar o mesmo processo para tirar a raiz de um número. Por exemplo, a raiz segunda... Eita, raiz segunda não, raiz quadrada de 1766. A gente vai fazer o mesmo processo e o resultado... Eu não vou fazer o mesmo processo, vocês já sabem que é 1700 dividido por 2, aqui é por 3, aqui é por 7, enfim. A gente vai agrupar os fatores R vezes. R é o número que está aqui, no caso é 2. Então, a gente vai agrupar assim, ó. Então, agrupamos dois números e dois números. Se aqui for 3, 3 números. Vamos lá. Essa certa aqui eu usava para corte. Como aqui tá aqui, ó. 2 ao expoente 2, porque é 2 vezes 2. 3 ao expoente 2, porque é 3 vezes 3. 7 ao expoente 2, porque é 7 vezes 7. Tá aqui. Aqui é o número... Esse número aqui é decomposto. Então, como aqui tem muita raiz segunda, a gente pode cortar todos. Se tiver raiz segunda, se não tiver... Se ele tiver contra-raiz, seja 1, seja 3, enfim. Agora, você tem que reparar isso aqui, né? Se tem 2, dá para tirar da raiz. Agora, se a raiz é terceira ou outra coisa, tem que ser 3 aqui. Por exemplo, se for 3 aqui, tem que ser 3 aqui. E aqui, a gente pode usar a propriedade. É até uma das propriedades da potenciação da terceira aula, que eu vou falar de novo nela. Enfim. Vamos lá. Agora, a gente tirou tudo da raiz. Agora é só multiplicar. Então, 2 vezes 3 vezes 7. Então, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7, 42. Então, a raiz quadrada de 1766 é 42. Vamos tirar a prova? Não custa nada, né? Vamos lá. 42 vezes 42. Tá aqui, ó. 1766. É mágica? Não, é matemática. Tô brincando, é uma piada. Uma piada tosca. Vamos lá. Nossa, deu um branco. Peraí, caramba. Não quero perder nada, não. Logaritmo. Logaritmo tem muito a ver com equações exponenciais. A gente viu um quadro de logaritmo na primeira aula. E a gente vai ver equações. Acho que depois desse quadro, a gente vai ver a equação. Mas, vamos lá. Aqui vai ser uma dos negócios que eu vou pedir paciência a vocês, porque eu não sou muito bom. Vamos lá. A gente tem um log de A na base B. A gente vai pegar esse B e multiplicar por X. No caso, é A, log de A, B sobre X. B, o X, ele vai virar expoente. Isso é a base do logaritmo. E, sim, é muito importante você estudar as propriedades do logaritmo, mas é sempre isso. O logaritmo a gente vai pegar a base, multiplicar pelo x do resultado, ou pelo número que está depois do resultado. Aqui, ó. Vamos lá. Logaritmo e as equações exponenciais. Aqui, se lembra que aqui a gente vai usar as propriedades de logaritmo. Então, aqui tá 2, 3x mais 2x. Aqui não tem nenhum log.
que a gente vai fazer? Para ajudar a resolver isso aqui, a gente vai jogar log em tudo. Jogamos logaritmo em tudo. Então, log de nananã vezes nananã. Eu não vou falar tudo porque vai custar muito tempo de vídeo. E como aqui está multiplicando, uma das propriedades do logaritmo é que a gente pode fazer a soma de dois logaritmos. Aqui a gente fez a soma de dois logaritmos. Sim, e esse 8 a gente transformou em 2 ao expoente 3, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Então, 2 ao expoente 3, como a gente já viu, é 8. E aqui a gente vai propriedade do expoente. Aqui é o... Como é que chama? Peteleco. A gente dá um peteleco nisso aqui, pá, e joga ele para frente do logaritmo. Pá, deu um peteleco. Aqui também a gente deu um peteleco. E aqui a gente deu um peteleco. Vamos lá. Então fica 3x mais 2 vezes log de 2. 2x menos 1, que veio daqui. E vezes log de 3, que veio daqui. Pá. Aí, nos dados, eles deu o resultado para a gente do que é o log de 3 e do que é o log de 2. Que é 48, 0,48, 0,30. Aqui a gente só vai basicamente fazer as equações. Aqui a gente vai usar um chuveirinho. Você vê o quanto o chuveirinho cai. Aqui, ó. 3 vezes 0,30. 90x. Isso. 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou se ele somou. Não. Enfim. 90x. Sim. 3, 2 vezes 30, 60. Por isso que eu disse a vocês, me desculpe seu bugamento, porque essa aula é complicada, eu não sei fazer corte de vídeo. Eu sei fazer corte de vídeo, mas isso demoraria mais e eu acabaria não postando. Eu já estou demorando esse vídeo faz uns 3 meses ou mais para postar e eu não tenho. E eu quero postar esse vídeo e eu não posso perder mais tempo. Vamos lá. A gente vai fazer outro chuveirinho aqui. Pá, pá. Aqui deu 0,96 e 0,48. Aqui, como é menos 1, então tá. A gente só meio que repetiu. Aqui é 48 vezes 0,48 vezes 3. E dá 0,90. Pronto, aqui é só somamos números, letras de um lado, números de outro. Isso aqui a gente vai ver em equações. E para descobrir o x, a gente faz uma divisão. A gente vai ver isso aqui em equações. Mas aqui você já pega uma boa base para logaritmo. Tô pensando se eu coloco isso aqui pra gente fazer também. Resolvi que não. Porque logaritmo não cai tanto assim no Enem, mas é importante você ter uma base. Aqui, eu acho que eu te dei uma base boa para logaritmo. Se eu não tivesse dado uma base boa, não... Sim, claro. Sim, tem algumas coisas que são, na matemática, são infinitas. Primeiro, é o estudo do logaritmo. Se você for se aprofundar muito, você vai levar uma vida.
Outra coisa é funções, que vai ser um dos quadrados frente. Funções que vai entrar dele, eu estudo muito mais aprofundado de funções, vai entrar derivadas, integrais duplas, enfim. Vamos lá. Aqui, equação. Equação, ele sempre vai passar a ideia de uma balança. A equação é representada pelo igual. Basicamente, a gente chama esse primeiro lado de primeiro membro e o segundo lado de segundo membro. Geralmente, a gente coloca as letras no primeiro membro e no segundo membro os números, mas não importa. Não importa se os números estão aqui e a letra está aqui, mas é mais confortável que as letras estejam desse lado. Aqui nesse exemplo aqui eles não estão. Mas, sim, a ideia da balança. Por que uma balança? Porque aqui a gente tem um peso de 130 e uma maçã. A maçã é representada por X. Então, a gente está falando que isso é igual a isso. Então, tão logo, esse X vale 130 graus, porque é uma balança. Para essa balança estar equilibrada, as duas partes precisam ser iguais. Sim, em equações a gente vai brincar muito com isso nas próximas aulas. Sim. Aqui temos as regras gerais. A gente vai separar as letras dos números. Acho melhor a gente fazer logo. Mas aqui. Eu só vou passar isso aqui. Quando a gente passa um número para o outro lado do membro, se ele estiver somando, ele passa subtraindo. Ele vai ser uma operação inversa. Que adição, ela vai virar subtração. Subtração vai virar adição. Multiplicação vai virar divisão. Divisão vai virar uma multiplicação. Potenciação vai virar mais ou menos uma raiz. E a raiz vai virar mais ou menos uma potenciação. Se a incógnita está em menos 1, no caso, se o x estiver em menos x, a gente pode multiplicar tudo por menos 1. Para que o nosso resultado seja positivo. Vamos lá. Letras, números. No caso aqui, a gente tem 4 maçãs e um peso de 240. 2 maçãs e um peso de 500 gramas. Então, 4x. O x ele representa a maçã. E mais 240. 500 mais 2x. No caso, o 2x a gente passa para cá. Ele estava somando. Ele vai passar para cá subtraindo, como foi falado aqui. E aqui ele estava somando, ele vai passar para cá subtraindo, 500 menos 240. Aqui é 2x, 4x menos 2x é igual a 2x. 2x é igual a 260. Aqui, a gente pode passar esse número aqui, ele está multiplicando, ele passa dividindo. A gente vai ver isso em outra aula, mas é o seguinte, uma maneira mais fácil de pensar isso é o seguinte, se 2x vale 240, a gente vai pegar esses dois, passar dividindo para descobrir 1x. Então, 1x é 130. Você vê que eu enganei muito para as maçãs terem o mesmo peso. Mas eu deixei de uma maneira muito mais complicada. Para se entender. Vamos lá. Simplificação. A gente pode também simplificar equações. Vamos lá. Simplificar. O princípio somativo é que a gente pode somar dos dois lados das equações. No caso, a gente quer retirar esse menos 3 aqui. A gente quer retirar esse menos 3. No caso, a gente vai somar menos 3 dos dois lados. Menos 3 mais 3 é 0. 5 mais 3 é 8. X é igual a 8. Aqui a gente simplificou.
vamos lá. Princípio multiplicativo. A gente pode multiplicar os dois lados de uma igualdade para chegar a um resultado. Isso aqui é muito importante. Tudo isso aqui é muito importante. Na aula 8. Na aula 8, que eu vou gravar daqui a pouquinho, vou falar muito sobre isso. Mas vamos lá. Princípio multiplicativo. A gente pode multiplicar. No caso aqui, a gente vai multiplicar por 2. Aqui ele está sendo dividido por 2. Então, se a gente está multiplicando e dividindo, a gente pode cortar. E multiplicar aqui. A gente se multiplicou aqui, tem que multiplicar aqui também. Então, cortou. E 7 vezes 2 é 14. Então, y é igual a 14. Princípio divisivo, ou de divisão. A gente pode dividir os números por algum número. Enfim. Aqui, no caso, a gente divide por 5. 6 mais 4 é 10. 10 dividido por 5 é 2. E 10 dividido por 2 por 5 é 2. Então, é x vezes 2, que aqui está multiplicando, ó. X vezes 2 é igual a 2. No caso, seria... Mas o jeito mais fácil é passar esse 2 para cá, para a gente entender que é 2x. Mas, enfim, a gente vai fazer a mesma coisa. Se 2x é 2, então 1x vai ser 2 dividido por 2. Que 1x é 1. Equações fracionárias. Agora, sim. As regras de frações seria até interessante colocar aqui, talvez. Mas seria meio repetitivo. Como eu falei, está na aula 3. Eu quero dar zoom, não dá zoom. Vai. Muito bem. Assim que se funciona. Vamos lá. Aqui a gente tem uma equação com um número que ele tem uma fração. No caso, como a gente viu em frações, soma de frações, a gente vai tirar um MMC. Se não tem mais nenhum número, o MMC é o mínimo múltiplo comum, que a gente viu em decomposição nessa aula. Como você vê, com todas as coisas estão interligadas. Infelizmente. O MMC aqui, eu repeti. Aqui, como ele está em 12, qualquer número, ele tem um denominador. Isso é falado na aula 3. Aqui o denominador dele é 1, aqui o denominador dele é 1, aqui é 5, igual tá lá, e aqui é 1. Se a gente tirar o MMC, todos eles, como eu falei, o MMC só tem um 5, então o MMC de 5 é 5. A gente coloca o 5 em todos. Aqui eu coloquei para vocês verem, eu repeti aqui. Eu repeti a mesma coisa. Só que a gente vai fazer a seguinte operação. Primeiro a gente vai dividir. 5 dividido por 1 é 5. E 5 vezes 12 é 60. Tá aqui. Até por isso eu coloquei essas cores para você entender. Que tá aqui, ó. 5 vezes 12. Aqui é representado na cor da flecha. Tá aqui, ó. Que deu 5 vezes 12. Vamos lá. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. 5 dividido por 1 é 5 vezes 32
é 160. Sim, aqui infelizmente está simplificado, mas seria o seguinte. Tá aqui. 5 dividido por 5 é 1. E 1 vezes x é x. É x. No caso, aqui eu já passei, o x ele estaria aqui, mas eu já passei para cá como menos x. Eu deveria ter deixado, porque eu tentei não cortar etapas para vocês entenderem tudo direitinho, entendeu? Porque às vezes, muitos professores, quando estão passando, eles já cortam um pedaço, corta outro, corta outro. Aí já, tipo, já vai dividindo aqui, pá, pá. Mas vai com calma, vamos com calma, porque quem tá aprendendo tem que não corta etapa, não. Vai com calma que dá certo. Sim, vamos para a última, que é 5 dividido por 1 é 5, e 5 vezes x é 5x. Tá aqui o 5x. No caso, eu já passei o x para cá, ele estava somando, ele passou subtraindo, fica 4x, aqui a gente somou, 220 é igual a 4x. Aqui, só por conformidade, só para ficar mais bonito, digamos assim, mais confortável, eu troquei os lados. Você pode fazer isso de boa, entendeu? Você não trocou nada, você só trocou os lados. Você não tem. Quando você troca os lados assim, tipo, sem fazer nada, você não trocou um número, você trocou tudo. Você não precisa alterar sinal. Vamos lá. Aí, esse 4 vai passar dividindo. Então, x é igual a 220 dividido por 4, x é igual a 55. E temos a simplificação. A simplificação daqui é muito importante. Aqui, a gente só pode... esse primeiro princípio, ele não se chama somativo, é divitivo. Desculpe. Vamos lá. Aqui é divitivo, não é multiplicativo. Se todos estão multiplicando em um lado do membro, você pode dividir esse 2 por qualquer um desses daqui. Você pode dividir esse 2 por esse 4, ou esse 2 por esse 10, esse 2 por esse 5, vai dar tudo a mesma coisa. No caso, eu escolhi dividir esse 2 por esse 10. Então, 2 dividido por 10 é 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 4 é 100. Processo multiplicativo. Se tudo no nominador é multiplicado... Sim, isso aqui é a mesma coisa. Só que ele está falando o seguinte. Eu tenho a mesma coisa que eu expliquei aqui. Se tem isso aqui é para multiplicação. Aqui era soma. Soma a gente não pode fazer isso. É até uma das regras de fração que está no quadro na aula 3. Se ele divide um, ele divide todos. É a mesma coisa. Sim. Seria uma etapa antes desse aqui. Vamos lá. Multiplicar ou dividir nominadores e denominadores. Na fração, a gente pode pegar uma fração e dividir em cima ou embaixo, ou multiplicar em cima ou embaixo. E como equação fracionária, a gente também pode multiplicar embaixo dos dois, multiplicar ou dividir embaixo dos dois. No caso aqui, eu dividi 10 por 10 e 20 por 10. 20 por 10 é 2 e 10 por 10 é 1. Que deu 5 dividido por 2 é igual a 5 sobre 1. A gente pode fazer também o que eu falei. Aqui é o caso de tipo, a gente pegar só esse membro de cá
e dividir por um número, a gente também pode multiplicar por um número. No caso, esse 5 a gente divide por 5, e esse 10 a gente divide por 5, que deu 1 meio, que é igual a 5 sobre 20. Sim. E a gente fazendo de uma forma mais geral, a gente pode multiplicar ou dividir os denominadores. Nominador é o que está em cima, denominador é o que está embaixo. Dos dois membros quer dizer que é os dois lados, por um número, ou dividir por um número, de uma forma geral. Essa parte foi equação fracionária, tá com 12, vamos para 13. Não queria que ficasse assim, infelizmente está assim. Vamos lá. Aqui eu vou explicar seguindo esse espaço. Depois eu vou explicar um pouquinho dessas formas. Vou tentar explicar o mais rápido possível. Devemos identificar os coeficientes. Coeficiente é o que multiplica o número. Assim temos que o A é igual a x2. Isso aqui vai cair na fórmula para a gente entender. A é x2, B é x e C é o termo independente. Qualquer número que não seja x2 ou x. Assim, temos 4x2 menos 3x menos 5. O A, nesse caso aqui, vai ser o 4, o B vai ser o menos 3, que é o coeficiente, é o número que está multiplicando. O A também é o coeficiente, o número que está multiplicando. E o 5 é o termo independente. 2x2. O A é 2, o B é 0, que não tem nenhum número que tenha só x. E o C também é 0, porque não tem nenhum termo independente. É uma equação incompleta. Devemos calcular o delta pela forma B2 menos 4AC. Aqui, como a gente falou, em identificar os números. E a gente vai usar esses números para fazer as contas. Eu vou começar logo nas fórmulas. Aqui é um jeito de decorar. A, x2. Isso quer dizer que A é x2, B, x, B é x, mais C. C é o termo independente. E o delta a gente tira por B ao quadrado menos 4AC. E aqui está x é igual a B mais ou menos raiz de delta. Delta é essa parte aqui. E temos esse segundo aqui, que é o pinguim, que é tipo fazer tudo já de uma vez. Que é aqui o delta nessa fórmula, a gente pegou essa fórmula e colocou aqui. E aqui é usando a anotação do Panda, que é a minha anotação, tá na aula 3, eu acho, 3, 4. Tá 2, eu acho. É 2. É aula 2. Vamos lá. Determine as... Vamos fazer uma equação para ficar mais fácil de entender. Determine as raízes de 2x ao quadrado menos 3x menos 5. Vamos lá. O que está x ao quadrado a gente sabe que é o a. O b a gente sabe que é o que tem x. E o c é o termo independente, que aqui é menos 5. Então, a discriminante, que a gente chama o delta, vai ser b ao quadrado. Aqui, ó. B ao quadrado. Menos 4a. No caso, o a tá aqui. Mas me desculpa, é a mesma coisa. Como tá multiplicando, vai dando bem. Vamos lá. Menos 4ac. Aqui tá ca, mas tudo bem. 5. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Menos 20 vezes 2. Enfim. 9
40. 9 ao quadrado. Sim, isso aqui é uma das regras de potenciação. Enfim, tá no quadro de potenciação, eu não vou explicar isso aqui. 3 entre parênteses ao quadrado. E aqui. Aqui talvez tenha um erro de sinal, porque eu troquei. Isso aqui deveria estar aqui. Porque seria mais com menos é menos com menos é mais. Tá certo de qualquer jeito. Mas, vamos lá. Então, 9 mais 40 dá 49. Agora a gente usa essa segunda fórmula aqui. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, que a gente descobriu, que o delta é 49. E 2 vezes A. Menos B. Porque o B, ele é negativo. Então, a gente vai colocar entre parênteses. Então, é menos. Então, esse B que era menos, virou mais. E mais ou menos a raiz de 49. Por que mais ou menos? Porque a gente vai ter dois resultados. Em equação de segundo grau, a gente vai ter dois resultados possíveis. Vamos lá. E o A está aqui, 2 vezes A. 2 vezes 2, que é 4. Então, vamos fazer os dois resultados. Primeiro, se o 7 é positivo. Se o 7 é positivo, é 10 dividido por 4, que é 2,5. Aqui eu pulei etapa, desculpa. Eu poderia ter colocado, acho que não precisava. E o segundo é se o 7 é negativo. Se o 7 for negativo, é 3 menos 7. 3 menos 7 é menos 4. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. Tá aqui, menos 1. Sim, aqui temos algumas regras. Às vezes, a discriminante se a discriminante for menor que zero, a equação não possui raízes reais. Ou seja, é um conjunto vazio. Se você for calcular a discriminante e dar um resultado menor que zero, você pode colocar assim, o resultado é conjunto vazio. Isso aqui, conjunto vazio, um zero cortadinho. Se é igual a zero, ele apresentará somente uma raiz. Se for maior que zero, ele possuirá duas raízes. Como a gente viu que ele possui duas raízes. Pronto. Enfim. Tomar mais café que minha boca já tá ficando seca. 13, 14. Conversa. Todo conversando com essa. Enfim. Sistema de equações. Sistema de equações é como a gente tem duas equações funcionando como se fosse um. Infelizmente eu não coloquei nenhum texto, mas sistema de equações é importante você saber. Cai em física também. Vamos lá. Temos o primeiro método, que é o método da adição. A gente vai somar aqui, somar aqui, somar aqui. Y menos Y, zero. Então, 2x é igual a 56. Eita, 56 menos 56. A gente passa para lá dividindo, igual a equação normal. Fez. Vamos lá. Outra forma que a gente pode fazer é multiplicar. Temos a forma A, que é uma forma mais simples. A gente pode multiplicar uma ou as duas equações pelos fatores de MMC, no caso pelos números primos. E um desses fatores tem que ser negativo entre os x ou os y. No caso, o negativo foi aqui. A gente vai multiplicar tudo isso por menos 2. E aqui por vezes 3. E depois vamos somar. Então, menos 6x mais 6x é 0. Menos 8.
aqui é o resultado desse primeiro aqui. Aqui é o resultado desse segundo. Ó, 9 vezes 3, 27. Eu expliquei isso, enfim. Vamos lá. Aqui já deu zero, então a gente pode só calcular o y. E o y, ele vai ser 15 menos 8, que é, enfim, tem aqui 7. Sim, que é... Tá. Desculpe, como eu falei, eu posso bugar às vezes. 20 menos 27 é 7. 7y é igual a 7. Passa para lá dividindo. 7 é igual... sim. A gente também pode... Aqui a gente descobriu o valor de y. Para descobrir o valor de x, a gente pode escolher uma das equações. No caso, a gente escolheu essa daqui. Para descobrir o x. A gente sabe que o y é 1. Então, 15 vezes 1, que é 15, é igual a 27. Xx é igual a 27 menos 15, que o 15 passou para lá. X vai ser igual a 12 vezes... vezes não, dividido por 6, x é igual a 12. Sim. Esse foi o método da adição. Esse é o método mais simples. Muitas vezes vai cair mais assim, que é mais fácil. Mas o método da substituição é o mais importante. Tá aqui. A gente escolhe uma das equações, uma das incógnitas, para isolar. No caso, a gente sabe que x deixa eu ver de onde saiu isso aqui. Acho que saiu desse primeiro, né? Ou saiu desse segundo. Aqui. A gente escolheu essa segunda equação aqui. X mais 2y igual a 4. E escolhemos uma das incógnitas para isolar. Então, onde tiver x, a gente vai escrever 4 menos 2y na outra equação. Nessa daqui. Aqui está a equação original. Então, se a gente, aqui, como eu falei, o x ele vai ser transformado nisso aqui. E vamos lá. 2 vezes 4. Tanana. Aqui a gente vai fazer uma distributiva. Enfim, uma distributiva é chuveirinho. Chuveirinho, pá. Mais y é igual a 5. 3. Menos 3y é igual a... Sim. Isso aqui não apareceu, mas aqui a gente multiplicou por menos 1. É o que eu tinha falado lá em equação. Quando o sinal está negativo, está tudo negativo, a gente pode multiplicar por menos 1. Então, a gente multiplicou tudo por menos 1. Aí fica tudo positivo. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. A gente descobre que o y é 1. Aí a gente substitui a incógnita achada em uma das equações. No caso, a gente achou o y. Então, y a gente escolhe essa primeira aqui. Aí o y é 1, então é 2 vezes 1, que é 2. Aí vai ser, esse 2 vai passar para cá subtraindo. Fica x menos 2. X é igual a 2. Como eu falei, muito dessa aula é difícil, é complicado. Eu não espero que vocês entendam tudo. Sinceramente. Nem eu tô entendendo. Mas...
temos também as inequações. As inequações. O objetivo inequação, ele não representa um valor de igualdade. Na maioria das vezes não há desigualdade. Por exemplo, maior ou igual, menor, menor, aliás, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Esse igual aqui tá errado. Aqui, ó, 4x mais 10 é maior que 2x mais... E na equação do primeiro igual positivo, usamos um método parecido com a equação. A gente vai separar letras das variáveis. Se for negativo, devemos inverter o sinal do termo. Se ficar tudo negativo, a gente vai e inverte esse sinal aqui. No caso, se for maior ou igual, vai virar menor ou igual. Se maior, vai virar menor. Maior ou igual, vai virar menor ou igual. Vice-versa. Vamos lá. Aqui, a gente só copiou. Aí, tipo, aqui tá as incógnitas. Aqui a gente já passou as incógnitas. O 10 já foi passado para cá, 30, por outro lado. E o 2 já foi passado para cá, subtraindo. Enfim, é igual a equação. Aí, aqui, a gente vai usar muito Mathematics, que foi explicado na aula 3. Como eu falei, essa aula é complementar a 3. Conjunto de solução, aqui, significa... Desculpa se eu ficar ficando um pouco. Uma golada do café. Conjunto de solução. X pertence aos racionais, tal que essa barrinha significa tal que x é maior que 10. Aqui tá maior ou igual, não é maior ou igual, é maior que 10. Vamos lá. Equação negativa. Usamos o método parecido para a equação. O que é número a gente passa para lá, enfim. E letra para cá. Também pode ser o inverso, o que for mais confortável. Vamos lá. Aqui é 30 menos 15, que estava aqui, ó. Foi passado para cá, negativo. 30 menos 15. Aliás, menos 30. Menos 30 menos 15, menos 45. Menos 7, menos 2, que é menos 9. A gente vai multiplicar tudo por menos 1. Inverter o sinal da desigualdade. No caso, aqui está maior ou igual, maior ou igual, maior ou igual. E aqui a gente vai inverter. A gente multiplicou por menos 1, vai inverter. Ficou menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual. Então, 9x é 45, x é 45 dividido por 9, x é 5. Aqui é que eu posso me enrolar. Sim, aqui foi pegado um método Fourier. Enfim, você pode procurar na equação modular. Infelizmente eu esqueci o nome do canal do Fourier. É matemática, não, é matemática mais. Fourier é um cara sarado, enfim. Mas ele passou bem legal. Isso aqui é um vídeo bem legal dele. A explicação dele vai ser 100 vezes melhor que a minha. Vamos lá. E na equação modular. Modular é quando tem um módulo. Módulo é isso aqui. A regra do módulo é que ele sempre é positivo. Tudo que sai dele é positivo, mas aqui a gente não vai contar isso. Vamos lá. A gente vai usar a seguinte fórmula. A maior que B. No caso, esse A e B são membros da inequação. Como se fosse primeiro membro e segundo membro. Entendeu? E A maior que B e A troca o sinal que tiver menos B. Então, vamos lá. A maior que B. Aqui está o resultado. Aqui é a questão. A maior que B.
A maior que B, e a gente passa o número x menos 3 mais 3 menos 4. Enfim. Como eu te falei, algumas coisas eu posso bugar. Esperando qualquer coisa. Vamos lá. E vamos nessa segunda parte, que essa segunda parte aqui a gente vai inverter. Como eu falei aqui, que a gente inverter. E tudo que tiver em B a gente vai deixar negativo. Assim, A maior que B. Então, A maior que B. Então, menos 3 deveria passar para cá mais 3. Vai ser mais 2. Talvez esse 4 aqui esteja errado. Provavelmente ele está errado, mas tudo bem. Aqui a gente inverteu o sinal. A gente tirou tirou o módulo. E vamos lá. Sim, 2x. Agora eu entendi. 2x é igual a 8. Igual a 8. 8 dividido por 2 é 4. Agora eu não sei porque esse resultado é negativo. Mas tudo bem. Eu acho que deveria ser positivo. Tá. Aqui, como foi falado, tudo que tiver no B a gente vai deixar menos. Aqui vai passar como mais. Então, é mais menos 5 mais 3. Então, é menos 2. Menos 2 dividido por... Como eu te falei de pular etapa. Aqui deveria ter mais uma etapa. Porque, às vezes, professores pulam etapa. Que vai logo para os resultados. Para adiantar, né? Mas, às vezes, é ruim pular etapa quando você está aprendendo alguma coisa. Vamos lá. Divide esse menos 2. Divido menos 2. X mais menos 1. Aqui a gente vai usar o matematiquês nos dois. X pertence. X é maior ou igual a menos 4. Esse aqui é o jeito que eu mais gosto de escrever. Porque esse negócio assim. X pertence aos reais, tá ok. X está entre X é menor ou igual a menos 1, maior ou igual a menos 4. Isso aqui é com 3 equações. Com 3 negócios. Eu não vou fazer, eu acho que não cai no Enem. Mas se vocês quiserem pesquisar, o vídeo coreano é muito bom. É ótimo. De equações, só vou falar isso. Sim, matrizes. É um conteúdo fácil, mas que eu acabei não colocando. Matrizes, você pode entender como tabelas. E cada posição, ele tem um valor. Na programação, é a mesma coisa. Enfim, como tabelas. Uma tabela do Excel. Cada posição vai ter um valor. E tem algumas contas relacionadas a matrizes. Mas eu não tive tempo de fazer. Como falei, esse vídeo é uma prévia, eu realmente não tenho tempo de fazer essas coisas. Sim, eu tenho um Instagram que eu tenho que fazer post pro Instagram, eu faço muita coisa de física. Mas tudo que eu tô passando aqui eu acho muito bom. E tudo que eu tô passando aqui, eu diria assim, valeu. Porque, meu amigo. Sim, função. Esse aqui é outra coisa que, tipo, a gente só vai ver pouquíssima coisa. Porque função, como eu falei, é uma coisa infinita. É infinito. Que vai cair o quê? Domínio, indeterminação, aí vai derivada, integral duplo.
Mas função tem algumas características simples. Função, a gente quase sempre vai trabalhar com gráfico. E com números que a gente determina. Vamos lá. Aqui o método. Eu escolho um valor para f de x. O x é o número que você escolheu. Na equação e ponho esse valor. Sim, deixa eu dar uma traduzida aqui. X é a variável independente, que é o valor colocado nesse f de x, ou nesse x aqui. E o y, a gente pode ver como valor dependente, que é o resultado. O f de x é o valor qualquer escolhido. Geralmente a gente não faz a conta com esse negócio assim. A gente escolheu tal número, não importa tanto. É só para dizer, ó, a gente escolheu esse número aqui, é mais por organização. Mas o que vai importar? O x, que está aqui na equação, é o número que a gente escolheu. Se a gente escolheu 2, vai estar 2 vezes 2 mais 1. E o resultado é o y. E sim. E como a gente sabe que o y é o resultado e o x é o número que a gente escolheu, esse resultado vai dar um gráfico. Aqui é o... Enfim, eu esqueci qual o eixo das ordenadas abscissas, enfim. Temos o eixo x e o eixo y. Geralmente, eu escolho esses números aqui. Você pode colocar 0 também, mas menos 3, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2, mais 3. Só aprendendo com o professor. Ele passava muitas questões assim pra gente fazer, para conseguir classificar. Aqui, vou dizer assim, com as principais. As principais, grau ou afim. Os resultados que a gente for colocando para x e para y, aqui vai estar menos 1, menos 2. Eu não sei se eu coloquei nesse slide, eu acho que eu não coloquei nesse lá no plano cartesiano. Acho que eu vou ficar devendo. Ou posso procurar aqui, pô. Já estamos aqui, né? Vamos lá. Dicionário quadrado short. Computador trave de linha, só isso. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tá aqui, plano cartesiano. Eu não vou explicar o plano cartesiano de novo. Mas tá aqui, ó. Mais 1, mais 2, menos 3, menos 4, para o x. Aí quando você faz a conta, vai dar um resultado também em y. Olha o que você vai fazer. Você vai ligar os dois. Por exemplo, se dá aqui, ó. Pá, você ligou os dois. Você faz uma bolinha. Aí deu um resultado aqui. Você faz outra bolinha. Certo? Como eu te falei, geralmente a gente escolhe aqueles resultados lá. Que é menos 3, menos 2, menos 1. É o que eu mais recomendo você colocar. Sim. E como eu falei que eu não vou passar muita coisa, só vou passar os gráficos que dá numa função. Por exemplo, essa aqui é uma função do primeiro grau, o afim. Isso aqui é do segundo grau, que geralmente é uma parábola. Aqui são as funções principais. Exponencial e uma função logarítmica. Geralmente é assim. Se apresenta dessa maneira. Isso aqui só está copiado. Que eu não coloquei nada. Você vê aqui que tem uma bagunça. E também eu vou explicar um pouquinho mais. Sim, aqui eu falei que eu geralmente escolho esses números aqui. E o domínio de uma função engloba todos os valores que são possíveis de ser colocados na função. Alguns valores não são possíveis de ser colocados.
a gente vai ver por essa questão aqui de indeterminação. São valores ou regras que a matemática não aceita. Por exemplo, a matemática ela não aceita divisão por zero. Pode ser seno de x, né? O expoente não, a matemática não aceita divisão por zero. A matemática também não aceita raiz negativa de índice par. Tipo, aqui o número é negativo e o índice é par. E logaritmo com o A, que é a parte de cima, menor que zero. Zero menor ou igual a zero. Sim, o gráfico da função é todos os valores de x e de y que você vai conectando, como eu te mostrei lá no plano cartesiano. Eu sei que não ficou uma aula muito completa, porque para eu terminar esse quadro, eu acho que demoraria dias. Mas um dia eu acabo e faço uma videoaula dessa melhor, porque a videoaula que tá dessa tá uma porcaria. Uma porcaria. A verdadeira porcaria. Mas... Modo, então. Vetores. Quando a gente fala na grandeza, por exemplo, velocidade, ela vai ter três módulos. Não, três... A gente pode dividir em três pedaços, digamos assim. O módulo, que é o valor, a direção e o sentido. Por exemplo, eu falei da velocidade. Por exemplo, 30 km por hora. 30 km por hora. Da direita para a esquerda. Primeiro, valor. Módulo, valor. Também chamado de intensidade. Mesmo. Módulo, valor, 30 km por hora. Direção. Da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita. Ou de cima para baixo. De baixo para cima. Enfim. E sentido, ele só quer dizer que é horizontal ou vertical. Horizontal ou vertical. Ou no eixo X ou no eixo Y. Também pode ser inclinado. Como você está vendo aqui no avião. Mas geralmente quando é inclinado a gente tenta decompor vetor, porque vetores inclinados são terríveis. Multiplicação. Quando a gente vai multiplicar um vetor, a gente vai multiplicar um módulo do vetor. Sim, todo vetor é multiplicado por uma setinha em cima. Geralmente eu faço uma setinha furada no meio para dizer que é um vetor. A setinha sempre é furada. Furada. Pode ter seta aqui sem ter furo, mas enfim. Porque eu produzo muita coisa. Enfim. Não, produzo o que é possível e eu não tenho muita força assim às vezes. Mas enfim, o importante é fazer, né? Vamos lá. Decomposição. Quando a gente tem vetores inclinados, por exemplo, esse vetor aqui, a gente pode decompor ele em uma componente horizontal e um componente vertical. Por exemplo, aqui a gente tem um ângulo θ. Então, esse eixo x, ou esse Vx, que é o V, é de vetor. Vetor normal. O V vai ser o valor daqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui. E o VY vai ser o V vezes o seno desse ângulo aqui. Esse ângulo e esse ângulo são, eu acho que são alternos internos. Enfim, com trigonometria você consegue determinar que esse ângulo e esse ângulo são iguais. No caso, isso aqui é um vetor inclinado. Esse pedaço daqui vai ser o V vezes o cosseno. Ou seja, esse aqui é o eixo X. Eu mesmo tinha a impressão que tipo, o eixo X deveria ser esse, mas não. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o vetor original. Isso aqui é para um plano inclinado. Geralmente trabalha muito mais com isso aqui.
Isso aqui cai em física, não cai em matemática, mas é importante. Operações com vetores. Isso aqui também é super importante. Super importante. Vamos lá. Direção de um vetor. Não sei se vocês viram a regra do Conan, eu sempre uso uma seta. Se o ângulo for zero, no caso aqui, temos duas setas apontando para o mesmo lado. Então, a resultante vai ser A mais B. Se a gente tem as setas, os rabinhos da seta, desculpa falar, apontado de lados inversos, vai ser A menos B. No caso, isso aqui é um ângulo de 180 graus. Você pensa numa bola, seria um ângulo de 180 graus. E se eles estiverem a 90 graus, a gente faz Pitágoras. Resultante é igual ao quadrado. O quadrado do restante é igual ao quadrado do A ao quadrado do B. Isso aqui o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado dos catetos. Se os vetores estiverem com um ângulo de 120 graus, a resultante é igual ao A, que é igual ao B. É tudo igual. Sim. Aqui temos uma questão para matemática e para a física. Na matemática, a gente usa um ângulo aqui e na física a gente usa um ângulo mais ou menos aqui. O que isso faz? Com que a gente muda o sinal. E se a gente tem dois vetores que não estejam aqui nesses ângulos, para a gente calcular a resultante, a gente pode usar o Pitágoras mais isso aqui. No caso, eu vou olhar do esquema físico da coisa. Como é do lado físico da coisa. Nossa. Dá para ler? Dá. Segunda parte. Vamos lá. Aqui, se não é mais, para matemática, se não é menos. Sim, você pode ver por isso aqui. A seta aqui, ela está apontando para cá. Na física, a gente tem vetores que estão apontando diferentes. É como se fosse uma pessoa está puxando para cá, uma pessoa está puxando para cá. A gente tem uma força para cá, e aqui não. Aqui é o contrário. Isso aqui é a lei dos cossenos, que cai nos triângulos. E aqui também é a lei dos cossenos, só que é aplicada à física. Como se fossem duas pessoas puxando. Vamos lá. Sim. Resultante ao quadrado é igual ao quadrado do A, quadrado do B, mais 2 vezes do A vezes do B, vezes cosseno do B. Por isso que chama a lei dos cossenos, porque você usa o cosseno. Enfim. Mas isso aqui serve para qualquer ângulo. E quando você vai trabalhar com vetores. Tá. Eu queria dar mais um, mas não vai não. Isso aqui a gente tem um plano cartesiano. Um plano cartesiano vai valer... Cada quadradinho vai ter um certo valor. Eu acho que eu não vou conseguir explicar, infelizmente. Tem uma playlist Boaro que ele explica todos os processos de soma de vetores. Ele explica isso aqui bem direitinho, bem legalzinho. Acho que infelizmente agora eu não conseguiria, porque primeiro tá pequeno e segundo que talvez não dê para eu explicar. Vamos lá. Esse aqui eu acho que eu dá. Método da poligonal. Vamos lá. Temos o quadriculado, como eu falei, cada quadriculado vale um certo valor. No caso, aqui, cada quadriculado vale 1. Então, dá na questão, aí os vetores se ligam, você pega os vetores que estão separados, você liga e forma um polígono. A resultante, você faz esse aqui, o vermelho, para fazer o triângulo.
Aí você cria um triângulo com restando quadriculado. Aqui essa parte rosa. Contando os bloquinhos. Como aqui cada bloquinho vale 1, então 1, 2, 3, 4. Então a resultante será 4, que é 1, 2, 3, 4. 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Então a restante vai ser 9 mais 16. 9 mais 16. Eu posso estar muito louco, mas é 25. 25. Mais 5. Não, mais 4. 25. Enfim. 25. Como eu disse que essa aula ia. Ainda bem que é a última parte. 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Eu só não consegui explicar essa parte aqui, infelizmente, porque está muito pequena. Né? E aqui a gente usaria também os negócios dos triângulos, que é o socator, que é seno, cosseno, tangente. Sim, eu recomendo ver as ideias do Bohr. Sim, eu não sei se eu falei isso aqui. A subtração de um vetor, a gente vai inverter o módulo e o sentido, a direção. Por exemplo, se ele está para cá, ele vai vir para cá. Se ele está para cá, ele vai vir para cá. Eu espero que tenha ficado claro. Sim, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sim, essa aula foi complicadíssima. Eu passei vários conceitos. Eu sei que vocês vão ter que procurar aulas a mais. Mas espero que tenha sido produtivo. Eu realmente espero que tenha sido produtivo. Se vocês gostaram, deixa algum comentário. Se não gostou, também deixa comentário, tudo bem. Eu não tenho problema com isso. O que eu puder melhorar, eu melhoro, né? Algum dia eu faço uma videoaula melhorzinha. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E até mais, até a próxima. Vou só desligar aqui. Como eu falei, eu não sei se falar isso, mas eu não vou editar.